Os Estados Unidos e a França superam a China em número de mortes pela pandemia do novo coronavírus, se é que o regime comunista chinês não está escondendo a verdade. A Espanha teve 748 mortes num dia, a França 499. 2 adolescentes de 12 e 13 anos morreram na Europa. O presidente Jair Bolsonaro volta a mentir e enganar a população, distorcendo declarações do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde para defender a volta dos trabalhadores informais ao trabalho. A pandemia do coronavírus já ameaça a democracia, com ditadores aproveitando para aumentar o poder com estado de emergência. No mundo inteiro são 858 mil casos, 42.139 mortes e 178 mil pacientes curados, mortalidade de 4,9%. Os Estados Unidos têm o maior número de casos, mais de 188.530 contaminados e 3.889 mortes, letalidade de 2%. Só hoje morreram 821 pessoas nos Estados Unidos. A Itália é a segunda em número de casos, 105.972, e tem o maior número de mortes, 12.428, mortalidade de 11,7%. Só hoje morreram 837 pessoas na Itália, mas os especialistas acreditam que a epidemia chegou ao pico, a curva se estabilizou e tende a cair. A Espanha registra 95.923 casos e 8.464 óbitos, com 748 mortes hoje. A mortalidade na Espanha está em 8,8%. A China, onde a pandemia começou, tem 82.290 casos e 3.305 mortes, mortalidade de 4%, se é que se pode confiar nas estatísticas do regime comunista. O governo chinês anunciou a retomada de 80% da atividade industrial do país, mas analistas da empresa de consultoria e análise estratégica Stratfor desconfiam por não verem movimento nas ruas e estradas que isso implicaria. A ditadura chinesa escondeu a notícia no início da epidemia. Agora afirma que todos os casos novos são importados. A Alemanha tem 71.808 casos, 775 mortes. Com 130 mortes hoje, a letalidade subiu para quase 1,1%. A França tem 52.128 casos registrados e 3.523 mortes, sendo 449 em 24 horas, e uma mortalidade de 6,75%. O Irã tem 44.615 casos, 2.898 mortes, mortalidade de 6,5%, se a ditadura dos ayatolás não estiver mentindo. A Alemanha, a França e o Reino Unido estão exportando suprimentos médicos para o Irã, violando as sanções impostas pelo governo Donald Trump contra o programa nuclear iraniano. Uma menina belga de 12 anos se tornou a pessoa mais jovem a morrer na Europa por causa do novo coronavírus, informou nesta terça-feira o governo da Bélgica. No Reino Unido, morreu em Londres um menino de 13 anos que não tinha problemas de saúde, ou seja, os jovens podem morrer também. O diretor-geral do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, George Gao, declarou que o grande erro dos Estados Unidos e da Europa é não fazer todo mundo usar máscaras quando anda na rua. Aqui no Brasil, as autoridades de saúde também dizem que só médicos, enfermeiros e infectados devem usar máscaras, mas no leste da Ásia as pessoas usam máscaras todo o inverno para não pegar e não transmitir gripes comuns. O Brasil tem 5.717 casos e 201 mortes, mais do que a Itália no mesmo número de dias a partir do primeiro caso. Em pronunciamento na televisão, o presidente Jair Bolsonaro adotou um tom mais moderado, mas distorceu as declarações do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, para defender a volta ao trabalho. O diretor do OMS pediu que os governos protejam os trabalhadores informais sem contrato de trabalho, que não estão ganhando nada, dando-lhes dinheiro diretamente, enquanto Bolsonaro entende que eles precisam voltar a trabalhar. O presidente foi saudado com o 15º panelaço em 15 dias em várias cidades brasileiras. Bolsonaro ainda não sancionou a lei aprovada ontem pelo Senado para dar R$ 600 por mês durante 3 meses aos trabalhadores informais de baixa renda que não estão conseguindo ganhar dinheiro. Bolsonaro foi apontado pela revista norte-americana The Atlantic como líder mundial do movimento de negação do coronavírus.
A revista britânica The Economist chamou Bolsonaro de Bolsonaro, uma ilusão ao imperador romano que mandou tocar fogo na cidade enquanto tangia a lira. O presidente brasileiro foi o único chefe de Estado citado nominalmente pela revista médica The Lancet, uma das mais importantes publicações científicas do mundo, em editorial crítico às respostas de muitos governos à pandemia, especialmente aqueles que ainda precisam levar a ameaça da Covid-19 a sério. Na mesma linha de negar a realidade, o presidente da ex-república soviética da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, tem insistido em uma tese original no combate ao coronavírus. Lukashenko, que está à frente do executivo da Bielorrússia há 26 anos, defende que um tratamento à base de vodka e idas à sauna é eficaz contra a Covid-19. O ditador do Turcomenistão, outra ex-república soviética, proibiu o uso da palavra coronavírus no país, sob pena de prisão. A Bolsa de Valores de Nova York caiu 1,6%, encerrando o pior trimestre desde a crise de 2008, com queda de 20%. A Bolsa de São Paulo teve o pior mês em 22 anos, com baixa de 30%. O dólar subiu 16% no mês, a maior alta desde setembro de 2011. O petróleo caiu 65% no trimestre e está em torno de $20 por barril. Outra ameaça do novo coronavírus é a democracia. O primeiro-ministro de ultradireita da Hungria, Viktor Orbán, usou a sua maioria parlamentar para aprovar uma lei de estado de emergência sem estado para acabar, que permite prender jornalistas por publicar informações de que o ditador não goste. A lei de emergência de saúde pública da França dá poderes totais ao presidente Emmanuel Macron. É comparada ao período do terror da Revolução Francesa, quando o Comitê de Salvação Nacional, liderado por Maximiliano Robespierre, tinha mais poderes do que o rei. Abre um precedente perigoso. Se a neofascista Reunião Nacional de Marine Le Pen chegar ao poder, tem um modelo para obter poderes ditatoriais. No Reino Unido, o país com séculos de tradição liberal, há protestos contra a atuação da polícia ao impor a quarentena em algumas cidades do interior. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.